Muito bem-vindo, nós estamos na nossa segunda aula de antropologia. Na aula passada, nós falamos acerca da formação do homem, né? Nós citamos a questão de Deus criar, formar e fazer o homem. Então, nós falamos sobre a palavra de Deus em Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então nós temos aí já a criação do homem. Você já teve na primeira aula falando essa questão da formação. Agora nós vamos falar sobre o lugar que Deus preparou para ele colocar o homem e qual a condição que Deus exigiu para que o homem vivesse na sua presença. Então Deus criou os céus e a terra. Nós já lemos, já vimos em aulas anteriores a criação, onde Deus criou os céus e a terra, e nós vamos falar neste momento, na segunda aula, seguindo o nosso raciocínio da antropologia, acerca do homem, aonde o homem foi colocado e a sua formação. Então nós temos aí a condição que Deus coloca sobre o homem para que o homem vivesse na sua presença. Nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17, nós vamos encontrar aí a condição que Deus colocou para que o homem vivesse na sua presença. Vamos ler aqui a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2 e o versículo 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeiro que Deus coloca Adão numa dimensão totalmente excepcional. Este lugar que Deus coloca Adão é um lugar totalmente excepcional. E neste lugar excepcional, Deus exige só uma coisa de Adão. O que Deus exige de Adão? Obediência. Essa era a exigência de Deus para Adão, para viver nessa dimensão gloriosa que era o Éden, que Deus havia preparado para que Adão ali vivesse. Nós vamos falar desse assunto, nós vamos abordar esse assunto mais detalhadamente, mas até o profeta Samuel se utilizou disso ao olhar para Saul e dizer: o que Deus mais pede de ti? Se agrada a Deus de sacrifícios ou que se obedeça a sua palavra? Então, a questão da obediência a Deus é um dos principais motivos do homem, muitas das vezes, sair da presença de Deus, justamente por não obedecer, não entrar dentro dos moldes requeridos por Deus para que ele viva nessa dimensão espiritual preparada por Deus para o homem. Então vamos seguir, entender melhor sobre essa dimensão. Vamos entender melhor sobre essa dimensão. Então nós falamos em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo de número 8, onde nós vamos seguir o nosso raciocínio. Então nós vamos falar aí de Gênesis, capítulo 2, nós vamos seguir a partir do versículo de número 8, bom? Então, olha aí, Gênesis, capítulo 2, ok? Versículo de número 8. O que está escrito na sua Bíblia? Pegue ela agora, faça uso da palavra de Deus. Vamos examinar o que está escrito na Bíblia no versículo de número 8. Está escrito assim: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Plantou
o Senhor Deus um jardim no Éden. Um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, Deus, ele prepara um lugar, ele plantou um jardim no Éden. Mas como que está no original? Então, vamos entender este versículo, vamos escrever aqui. Olha, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, vamos colocar aqui, ó. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ok? E ali vamos colocar aqui o homem. Pronto. Só para entendermos o porquê. Então, por que Deus plantou um jardim no Éden? Para colocar ali o homem. Então vamos ver no original. Plantou no original é vai estar, que é escrito com, vamos pôr aqui, ó. O Vav, o Iod, Vav, Iod, o Tet, Vav, Iod, Tet e o Ain. Tá? Vai estar. Então temos aqui. Vai estar. Ó. Vai estar. Vai estar. Esta é a palavra vai estar. Essa palavra vai estar, ela significa fixar, firmar, estabelecer, ó. Fixar, firmar, estabelecer. Por fim, plantar. Então, nós temos aqui, no original hebraico, vai estar, fixar, firmar, estabelecer. Então, fixar, né? O Senhor Deus. Aqui nós temos duas palavras. Temos a palavra Senhor e a palavra Deus. Senhor, lá está escrito, Iod, ó, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re. Ok? Então, nós temos aqui, vai estar, Yahweh, vai estar Yahweh, que isso aqui é o tetagrama, que é o nome relacionado a Deus. Então, aqui no versículo 8, no original, nós temos vai estar, aí vem o tetagrama, que na transliteração, não tem como ler na transliteração. Então, aqui no hebraico transliterado é vai estar, que a tradução é fixar, afirmar, estabelecer e plantar. Mas aqui, transliterado, Yod, Re, Vav, Re, não tem como ler. Nós lemos como Yahweh, né? Yahweh. Então, nós colocamos aqui um A e uma vogal E para poder lermos o nome do Senhor. Esse nome é o nome que Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Senhor, mas se me perguntarem quem me enviou, o que direi? Diga, Yahweh te enviou, eu sou o que sou, Yod, Re, Vav, Re. Então, nós temos aqui no original Yod, Re, Vav, Re. No hebraico se lê da direita para a esquerda. Eu estou seguindo a escrita da esquerda para a direita, fazendo uma interpretação das palavras, mas o certo era eu ter escrito de lá para cá. Então, eu só estou escrevendo assim para você entender, para nós entendermos a palavra de Deus. Vai estar, Yod, Re, Vav, Re. E aí nós temos a palavra Deus. Deus. Então,
plantou, quem fixou, quem plantou, quem fixou, quem firmou, quem estabeleceu. Quem estabeleceu este lugar? Iod-Ré, Vav-Ré. O eu sou, o que sou. Agora temos aqui o Senhor Deus. Esse Iod-Ré, Vav-Ré está acompanhado, no original hebraico, está acompanhado do Elohim. Elohim. Então a palavra aqui para Deus é Elohim. Então está escrito Elohim. Vamos colocar Elohim. É o Aleph, o Lamed, o Re e o Men. Então vamos aqui. Aleph, o Re, é Elohim. O Lamed primeiro. Elohim. E O. Que vai ficar muito junto, eu não quero pôr muito junto, senão vai emendar com essa outra palavra. Vamos colocar aqui, ó. Ficar mais para cá, né? E, dois pontos para E. Temos aqui o Lamed. Vav, pontuação para O. Elohim. Elohim. Temos aqui o Elohim. Então temos aqui para o Senhor, ó, Senhor, e aqui para o Elohim. Plantou. Elohim é o Rim, quando usamos aqui o Rim, o Iod e o Men, forma o In. Esse In é pluralidade de pessoas. Olha que coisa gloriosa. Então, plantou, fixou, estabeleceu. Quem estabeleceu? Quem plantou esse jardim que nós iremos falar? Quem preparou essa morada? Quem preparou esse lugar? Ora, plantou o Senhor Deus. Yahweh Elohim. Então, Elohim, a tradução seria deuses. Então, a pluralidade de pessoas na divindade. Então, temos aqui uma pluralidade de pessoas. Quando o Senhor disse, façamos um homem, Deus, então, Elohim, Yahweh Elohim, o Senhor Deus, o Iod-Ré, Vav-Ré, o eu sou o que sou, deuses, uma pluralidade de pessoas, dando a ideia de que havia a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, não uma única pessoa fazendo, mas temos aqui então essas pessoas da divindade trabalhando para a realização de um lugar para colocar o homem. Então o homem não ia ser colocado em qualquer lugar, é uma dimensão preparada para o homem. O próprio Deus estava preparando uma dimensão no Éden, um lugar no Éden, aonde ele colocaria a sua criação, o ser que ele criou, que ele formou, que ele fez, ia ser colocado nesta dimensão espiritual. Então, o versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, Vaitá Yahweh Elohim. Agora, qual é a palavra usada para jardim? É muito interessante nós termos aí, porque jardim é usado gan, né? Gan o gimel e o nun sufit, que é gan. Gan. O que é gan? O que significa a palavra gan? Ela é transliterada, é gan, né? Que é escrito no hebraico, transliterado gan. A tradução de gan foi traduzida como jardim, mas a sua tradução original, ela é uma área cercada, ou seja, um jardim cercado. Então aqui é um jardim, ó, jardim cercado, uma área cercada.
Então, é um lugar, né? E plantou Deus, fixou, firmou, estabeleceu o eu sou o que sou, o Senhor, Elohim, a pluralidade das pessoas da divindade, fixaram, estabeleceram um lugar cercado, um lugar preparado. Esse lugar não era toda a terra, era um lugar específico, um local específico. Lembra quando Deus pede para Moisés preparar o tabernáculo? A área do pátio externo do tabernáculo, ele era cercado, separado, aonde ia habitar a presença de Deus no Santo e no Santíssimo. Então, o templo, propriamente dito, o lugar santificado, é o Santo e o Santíssimo, que era o local que Deus queria ou prestava as manifestações da sua presença e glória, onde estava o ouro, que representa a divindade. Mas no pátio estava a prata e o bronze. Perceba que quando ele faz o tabernáculo, há um cerco em volta do tabernáculo que limitava o pátio. Então nós temos aqui um jardim cercado, uma área demarcada pelo próprio Elohim e Yahweh Elohim, Senhor, o Senhor Deus, ele demarcou Gan, o jardim, traduzido como jardim, mas ele é um jardim cercado, uma área demarcada, uma área cercada. E aonde que estava esta área? Esta área ela estava Éden, no Éden. Olha, aí nós temos a palavra Éden, Éden. Então nós temos aqui agora o Beit, o Beit. Aí escrevemos aí o Éden com o Beit. Vamos usar a letra Ain, o Tav e o Vav. Então temos aí o Ain, o Dalit. Vamos usar aqui o Dalit. O Dalit e o Nun Sufit. Então nós temos aqui o B, isso aqui é o Beit, B. Esse é o Éden. Então nós temos aqui, pronto para E, e aqui Den, pronto para D. Então Éden, então temos aí o Bedem, é isso que está escrito lá. Bedem. Bedem, temos aqui o Éden. E isso aqui é um verbo de ligação. O jardim Gan Beeden, jardim cercado no Éden, no Éden. Só que a tradução para Éden, no original, o Éden significa prazer, prazer, né? É um local prazeroso, que é também traduzido como paraíso. Um lugar de prazer. Então nós temos aqui aonde Deus preparou, olha o que diz no original no versículo 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na tradução, na transliteração do original está escrito Vaitá Yahweh Elohim Gan Beeden. Então você vai traduzir estabeleceu ou plantou, firmou, estabeleceu, delimitou, plantou, fixou. Né? Quem fez isso? O Deus, o Senhor Deus, o Senhor Yod-He Vav-He Elohim, Yahweh Elohim, a pluralidade, eles estão compostos nessa pluralidade. Fizeram o quê? Plantaram, fixaram, estabeleceram um jardim cercado, uma área cercada de prazer, uma área cercada prazerosa, aonde
Adão ia ter prazer de servir ao Senhor, uma dimensão totalmente diferente do que aconteceu após a queda devido ao pecado. Então, Éden, um paraíso, jardim do Éden, isso no versículo 8. No versículo de número 9, olha o que diz: e o Senhor Deus. Perceba que nós temos esses versículos, é muito bom você ver, porque todos esses versículos estão falando o Senhor Deus. Está confirmando a pessoa de Yahweh, o Deus único, todo-poderoso, aquele que se revela para Moisés: eu sou o que sou, eu sou completo em mim mesmo. E traz a palavra Elohim, dando a ideia da pluralidade de pessoas da divindade. Então, o Senhor Deus, Yahweh Elohim, aí começa o versículo 9. O Yahweh Elohim fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista. Deus fez toda a espécie de árvore agradável à vista. Nós não vamos analisar no original, porque aí demandaria muito tempo. Mas só para você entender esta dimensão. Então nós estamos falando de um lugar que foi preparado pelo próprio Deus. Essa dimensão, ela é algo gloriosa. Esse jardim do Éden, esse jardim no Éden, né? Não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. Esse jardim, este local, esta área cercada que Deus preparou no Éden para o homem e para que a sua criação pudesse viver e estar numa dimensão. Este lugar era um lugar tão dimensional espiritual que o próprio Deus ele caminhava por este lugar. Ele estava presente nesta área, porque era como se fosse um santo lugar, uma área preparada, cercada. E nós vamos ver essa questão quando nós vamos ler o versículo 10 do rio que saía e cercava este lugar. Eram 4 rios, 4 fluentes que delimitavam esta área santa, este lugar glorioso, essa dimensão que tinha uma conexão com Deus. Então o homem foi colocado numa esfera gloriosa para viver. Colocado numa esfera gloriosa para viver. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu ver se nós conseguimos chegar aqui. Então vamos, o versículo 9, vamos pôr aqui o versículo 10. O versículo 10 não vai dar para colocar aqui, vamos apagar. Então nós temos aí o versículo 8. Deus plantou um Éden no jardim. Essa preparação, ele fixou este lugar, delineou, demarcou. E aí nós temos o versículo 10. Versículo de número 10. Olha aí. O que diz o versículo de número 10? No versículo de número 10, está escrito assim: saía um rio do Éden, saía um rio do Éden para regar o jardim. Então saía um rio para regar o jardim, para regar esta área demarcada, esta área cercada, este lugar que Yahweh Elohim preparou, delimitou. Então tinha um rio que saía do Éden para regar o jardim. Olha aí. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava 4 braços. Então vamos a isso. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Ó, vamos colocar aqui, ó. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Okay? Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Olha aí, versículo de número 10.
Então nós estamos falando aí, falamos do versículo 9, falamos do versículo 8, que Deus plantou o jardim, vai estar, preparou, né? Falamos aí do vai estar, ele fixou, estabeleceu. Estabeleceu o quê? Um jardim, Gan Beeden, uma área cercada, um jardim cercado. Então ele delimitou um lugar para ele plantar ali, para preparar ali, para colocar o homem. Então estamos falando de um lugar preparado pelo próprio Deus, e não simplesmente um Deus, mas Yahweh Elohim, o Senhor Deus. Elohim, no original, uma pluralidade de pessoas da divindade trabalhando como um único Deus verdadeiro e criador completo em si mesmo. Tá? Então nós estamos falando desse Deus. E aí ele fez o quê? Saía um rio. Então vamos entender esse rio. Ó. Gênesis 2:10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Aí saía um rio. Você vai interpretar este rio como Venahar, né? Venahar, vamos colocar isso aqui. Venahar é o rio corrente, ó, é o Vav, V, aí temos aqui o Nun, Venahar, né? Venahar. Então temos o Nun, o Re e o Resh. Venahar. Olha aí. Venahar. Ok? Venahar. Então temos aqui o Vav com acentuação para E, temos o Nun com acentuação para A, fica Vená, aqui a letra Re com acentuação para A, fica Ra, Venahar, e aqui é a Uresh, que representa a letra R, Venahar. O que significa Venahar? Venahar é rio corrente, olha aí, rio corrente ou corrente rio. Então, ó, corrente, rio. Então, Venahar, rio corrente. Então, saía um rio, né? Esse rio é o Venahar. Então, lá no original hebraico está escrito Venahar. Começa com Venahar, já começa assim. Venahar. Venahar Iotze. Iotze. Ó, Venahar Iotze. Aí temos aqui o Iod, Utsad, ó, Tsad, Iod, Tsad e o Aleph. Ó, Aleph. Iótese. Aí temos aqui a pontuação. Agora temos as pontuações para ler o iótese. Né? Iótese. 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 Então temos aí o iótese. O que significa o iótese? É vir para fora, sair. Aí temos aqui, ó. Vir para fora, sair. Então temos aí, ó. Venahar Iótese, um rio corrente que vinha para fora, que saía, que vertia. Olha aí, um rio corrente que vertia. Do Éden. Aí temos aí o Meeden. Lá no original está escrito Meeden. Então está escrito aqui, ó. O Men. Está escrito Men. E o Éden, que é o Ain.
Ain, Dalet, e o Nun Sufite. Meeden. Então temos aí Meeden. Ó, Meeden. Né? Meeden, que era o Éden, nós já sabemos que pode ser traduzido como prazer, primeiro lugar, paraíso. Ó, aqui é o prazer, paraíso. Primeiro lugar. Esse é o que está escrito no original hebraico. Benar Yotzi Meeden. É um corrente rio que vinha para fora, saía para o prazer, para o paraíso, para o primeiro lugar, ou seja, para o local que Deus e Yahweh, Elohim, tinha preparado para colocar Adão. Então saía um rio. Esse rio é uma dimensão muito importante. Aí depois nós lemos o rio Meeden, aí temos o Lerashkot, que é para irrigar. Então esse aqui é um pouco mais complicado. Lerashkot. Então, temos aqui o Lamed, o Re, Lamed, Re, Te, Lerashkot. Lerashkot. Tá? Lerashkot. É um ave. Lerashkot. O que significa essa palavra Lerashkot? Ela significa irrigar, regar, levar a beber. Então, ó, irrigar, levar água, dar a beber, ó. Levar água, dar a beber. Tá? Levar água, dar a beber. Então esse aí é o Lerashkot. Então, para regar. Então, perceba, irmãos, que na tradução, às vezes você perde algumas essências. Por isso que é bom você estudar o hebraico, entender as letras, o significado, as transliterações e o significado, porque daí você vai compreender melhor o que Deus está realizando. Olha aí, ó. Venahari Otsi Meeden Lerashkot. Ou seja, um rio corrente que saía para fora para prazer, para o paraíso, para o primeiro lugar, o local preparado por Deus, irrigar, para levar a água, para dar a beber. Tá? Esta água ela tem uma dimensão espiritual. Por quê? Porque no original hebraico está escrito isso aqui, e após esse escrito ela tem aqui uma escrita que ela não é traduzida, né? Então contém ali uma partícula não definida. Qual é essa partícula não definida? Essa partícula não definida é o et. Então é escrito, aí depois vem aqui assim, ó. Vem aqui, ó. O et.
Et, tá? Esse et é uma partícula não definida, ou seja, não possui tradução, ó, não possui tradução. Então perceba que no original vem escrito esse rio, vem revelando este rio no hebraico, Benahar, rio corrente, Iotze, vir para fora, tá? Iotze também tem aquela raiz do Iotze, que nós falamos ontem, que é do moldar, né? Do oleiro, Iotze, Iatza. Então tem essa raiz aqui, ó, o Iotze, vir para fora. Então vem para fora para formar. Esse rio corrente vai realizar algo. Esse rio corrente ele vai realizar algo. É um rio que saía para fora para realizar algo. E ele vai até o local demarcado por Deus, que é o paraíso, o primeiro lugar, o Éden, o lugar que Deus irá plantar o homem. E este rio, ele irriga, ele começa a irrigar, ele leva de beber, ele traz a água, esta água. E aí temos escrito et. O que é esse et? Ora, no alfabeto, nós temos versículo bíblico, só para você entender esse et, nós temos um versículo bíblico que diz que eu sou o alfa e o ômega. Deus ele se utiliza de duas letras do alfabeto grego, que é o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? Ora, o alfa e o ômega são a primeira letra do alfabeto grego, ó, do grego, e a última letra do grego. Então nós temos aqui a primeira e a última, ok? Então o alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega é a última. Em português, nós temos no nosso alfabeto o A é a primeira e a letra Z é a última. Então nós temos a primeira e a última. Ok? Então nós temos aqui o alfa e o ômega. A primeira e a última. A primeira letra A e a última letra Z. Então, princípio e fim. Princípio e fim. No alfabeto hebraico, a primeira letra do alfabeto hebraico, ó, no hebraico, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, ó, é o Aleph. E a última letra é o Tav. É o Tav. Então, a primeira letra é o Aleph e a última é o Tav, que também representa a primeira letra e a última letra, ó. A última letra, o princípio e o fim. Então esse et, o que ele está representando, este et? Este et está representando o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A de A a Z, do Aleph ao Tav. Aleph é a primeira e o Tav é a última. Então esse et é uma partícula não definida, que não possui tradução, porque ela está indicando que o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o início e o derradeiro, está se referindo a Yahweh. Então, é muito importante, por isso que no hebraico, quando você lê o versículo no hebraico, porque isso aqui, ele não aparece na tradução. Na sua Bíblia em português não aparece na tradução. Então o que nós temos aqui? Saía um rio do Éden para regar o jardim. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Mas esse rio era um rio sobrenatural. Era um rio que partia, que vinha, que saía, que partia, que tinha a sua origem no primeiro e no último, no princípio e no fim. Então nós temos aqui um rio corrente que vinha para fora para trazer, para dar prazer ao paraíso, para
trazer ao paraíso, para irrigar, para trazer água do princípio e do fim, do alfa e do ômega, daquele que é, que era e que há de vir. Então, o local que fluía esse rio era um local sobrenatural de Deus. Então, isto é glorioso. Este jardim do Éden era um local, uma dimensão tão gloriosa, que depois do pecado este lugar sumiu. É isso mesmo. Esse lugar sumiu. E nós vamos ver a dimensão deste lugar, o que Deus preparou neste lugar, aonde o homem foi colocado. Deus não criou o homem para colocar em qualquer lugar, Deus criou o homem para trazer para a sua dimensão. Meu Deus, mas isso é muito glorioso, você entender a dimensão do Éden, esta revelação gloriosa deste Éden glorioso que havia, tanto que havia, agora por causa do pecado não tem mais. E até a árvore, nós vamos ver daqui a pouco a origem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela estava no meio do jardim. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ela está no meio do jardim. E nós temos a palavra de Deus no Novo Testamento, que na visão de João ele viu um rio que saía do trono do Altíssimo, está registrado lá, e havia um rio que saía do trono do Altíssimo e passava ao redor da árvore da vida, que estava na cidade santa. Por quê? Porque essa dimensão, essa dimensão saiu da terra. Este lugar preparado, ele se retirou da terra por causa do pecado. O homem não consegue mais alcançar esta dimensão, esse local preparado, tanto que quando Deus quer habitar no meio do seu povo, qual é a primeira coisa que Deus fala para que Moisés faça? E me fareis um santuário, para que eu, o Senhor, habite no meio de vós. Esse santuário era um local delineado, um local preparado. Posso até ser até aqui um pouco afoito em dizer para você que era um jardim. Um jardim no Éden. O Éden, Gan, um jardim, uma área cercada, que seria o pátio. O jardim no Éden, e o jardim de Deus terreno seria ali o santo e o santíssimo. Tem revelações gloriosas, mas não queremos entrar nisso, que isso vai ficar para médio bacharel. Não perca o nosso curso de hebraico, faltam 5 dias, vamos iniciar dia 12, matricule-se para você aprender. Nós não vamos ensinar você a falar hebraico fluentemente, mas você vai entender a origem, conhecer as letras, escrever, saber o significado, e você vai poder ler o original hebraico e trazer as interpretações, que você entenda melhor a palavra de Deus e os acontecimentos e a mão de Deus nessa dimensão gloriosa. Então nós temos aqui e havia um rio no Éden para regar o jardim, e temos a partícula et. Depois dessa partícula et, aí vem então o Ragan, jardim, área cercada, Ragan. Então, aqui depois que já te expliquei sobre esse et aparece em alguns versículos, tá? Em Gênesis capítulo 1 vai aparecer essa partícula et, no original hebraico, que é a letra Aleph e a letra Tav, apontando para o princípio e o fim, o começo e o derradeiro, o alfa e o ômega, de A a Z, apontando para a divindade. Ok? Então veja bem, não tem tradução para isso aqui. A gente fala et porque é o Aleph e o Tav, então nós lemos como E e a letra T, et. Mas não possui tradução esse et, não possui tradução. É apenas uma demarcação de que o próprio Deus está ativo nessa instância. Então vamos ver aqui. Venahar yot simeden lehashkot et. Depois que para o et, aí vem Ragan. E Ragan. Olha aí.
Hagan, num sulfite, ó. Hagan. Hagan, olha aí, Hagan. Aí vem Hagan, jardim, ó. Jardim cercado, área cercada. Olha aí. Então temos este rio que saía de uma dimensão e vinha, ó, para o prazer, para o paraíso, para o primeiro lugar na terra. Esse primeiro lugar na terra é o primeiro lugar preparado por Deus, o primeiro lugar para irrigar, para levar água, para dar de beber, para preparar, porque ela tem a raiz iótese, tem a raiz da formação. Esta água traz vida, esta água forma, esta água está numa dimensão gloriosa e ela para irrigar. E temos aqui o et, que é a partícula não definida, o alfa e ômega, princípio e o fim. Hagan, ó, no jardim, no lugar cercado, no lugar específico. Então este rio vinha para este lugar que Deus separou, que Deus preparou. Então temos aí no versículo de número 10, essa demonstração deste rio, né? E este rio, nós temos aí no final deste versículo, do versículo 10, para regar o jardim. E este rio, ó, Venahar, e este rio corrente se dividia em 4 braços. O que é 4 braços? Ou seja, ele se tornava 4 rios, para justamente delimitar, marcar o lugar preparado, a área delineada, o local dessa dimensão espiritual que tinha uma conexão direta com o Yahweh Elohim. Então aí nós vamos ver agora este rio que se dividia em 4 braços. Então vamos ver então o versículo número 11. Ó, saía um rio, versículo 10, saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Agora vamos ver isso aqui, o versículo 11. Na hora que Deus nos der aí uma lousa maior, vai ficar melhor para nós vermos isso aí. Então você que me acompanha aí, vamos ver então esta dimensão, este rio que saía do trono, né? Eu falei já deste rio numa aula anterior. Se você assistiu às aulas anteriores, você vai ver que eu cheguei a citar este rio aí, que ele saía do trono de Deus e vinha até a terra. Este rio era um rio de vida, um rio de uma dimensão gloriosa, é o rio de águas vivas que a dimensão espiritual, a dimensão do eterno traz para a nossa vida. O próprio Cristo disse à mulher samaritana: se você soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria águas vivas que fluiriam do seu interior e te levariam para a vida eterna, porque esta água tem o poder transformador, tem também a raiz iótese, né? Então vamos lá. Ó, e aí nós temos os 4 rios, no versículo 11. Vamos ver aqui agora. Versículo 11. Versículo 11. O nome do primeiro é Pisson. Esse é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o obidélio e a pedra de ônix. Então nós temos aí o primeiro rio, e o primeiro rio é Pisson. Então temos aqui o primeiro rio, ó, Pisson, ou Pison. Vou trocar aqui o Pisson. Como que está escrito no original hebraico Pisson? Porque é bom nós vermos isto. Pisson, é escrito Pisson. Ó. É o P, tá?
Ei, ei, com acentação para I, né? O Iod, som, é Shon. Aí temos aqui o Shi, Shi, temos a letra Shi e temos aqui o Vav, com pontuação para O, temos o Nun Sufite. O Nun Sufite. Bom, que é, ó, vamos escrever. Aqui, ó. Yod, Pi, Shon. Shon, peraí. Shon, tá? O Pei, o Yod, aí temos aqui o Shi, só que ele tem o Vav para O, fica Sho. Sho. Temos o Nun Sufite, que é a letra N, então fica Pichon. Pichon. O que significa Pichon? Pichon é aumento, ó. Aumento. Significa Pison, aumento. Grande difusão de águas. Aumento, grande difusão de águas. Pichon, olha. Pison, esse é o primeiro rio. Pison. Ah, aqui está escrito hebraico e aqui a transliteração. Transliteração e aqui seria a tradução. Então tem a transliteração e a tradução. Por quê, irmãos? A transliteração é como se lê. Como se lê. Tá? Mas no hebraico é escrito assim. Mas como é que eu vou ler essa letra em hebraico? Eu vou ler Prishon, que é o Pei. É o Pei que vai dar aqui com Yod, que é o Pi. E aqui é o Shin. É o Shin. Shin com pontuação para O, que vai dar Sho. E o N, Pichon. Pichon. Então, aqui já é na Septuaginta. Na Septuaginta foram colocados como Pison. Então, na Septuaginta é Pison. Mas no original hebraico é Pichon. E a sua tradução é aumento, grande difusão de águas. É o nome desse rio, significa aumento, grande difusão de águas, né? Ele é o que dá essa difusão. Então, este rio que descia dessa dimensão traz essa grande difusão de águas. E aqui diz o seguinte, ó, por isso que eu falo para os irmãos que no original os irmãos não vê. No português, né? Na nossa Bíblia em português não vê. Ó, o número do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, né? A terra de Avilá. Avilá significa círculo, tá? Toda a terra circular. Toda a terra circular. Avilá é círculo. Toda a terra circular. Toda a terra de Avilá, toda a terra circular. Onde há ouro. Onde há ouro. Tá? Depois desse circula, que lá diz assim, ó, o nome do primeiro rio é Pison, este é o que rodeia. Este é o que rodeia. Quando você lê este é o que rodeia, depois do rodeia vem a partícula. Ó, este é o que rodeia. Aí no original aparece o que? Depois do rodeia? Aparece a partícula. O et. Que não tem tradução, mas lá no original hebraico ele está lá. Então ele fala que este rio é o que rodeia. Aí vem o et. Depois que aparece o et, aí ele vem a terra de Avilá, onde há ouro. Então este é o rio que rodeia o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, de A a Z, de Aleph a Tav. Olha que coisa linda. Então nós já identificamos esse rio de uma dimensão espiritual. Então este rio ele tem uma dimensão espiritual, porque ele rodeia algo glorioso
que está ligada à dimensão de Yahweh e Yod-He, ok? Aí temos, vamos entrar aqui. Aí temos no versículo 11, né? E aí no versículo 13, o segundo rio. Ó, então temos aqui o versículo 11. Vamos dividir aqui, ó. Agora aqui o versículo 13. Aí no versículo 13 vai falar do segundo rio. O segundo rio é o Gion. Ó, Gion. O segundo rio é o Gion. Aí. No versículo 13. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Gion. Gion. Na realidade se escreve Gihon, né? No original é Gihon, no hebraico. No hebraico escreve assim, ó. O Gimel. É o Gimel. Aí temos aí o Iod. Temos aqui o Uresh. Euresh. Para o Vav, pontuação para O, ó, o Vav, pontuação para O, e aí termina com Nun Sufite, né, que seria, não se fala Gion, aqui é o Gimel, que se lê Gi, né, então seria Gihon, só que escreve Gishon, ó, assim se escreve, ó. E é CH, tá? CH. Então, mas você não lê Gishon, você lê Gihon, porque esse aqui é o Uresh, é Uret, é Uret. Esse aqui é o Uret, que se escreve Chet, C-H-E-T, Chet, mas se lê Het. Vamos fazer o curso de hebraico, hein, irmãos? Het, que é o Gion. O que significa o Gihon? O que significa Gihon? O Gihon, ele significa irrompendo, ó. Aqui, ó. Irrompendo. É irrompendo? Agora aí acho que é erro meu, não. É irrompendo. Tira o N, tô pondo um N aqui, ó. Irrompendo, né? Ó. É o que irrompe, né? Ou seja, irrompendo, sobrevindo, brotando, ó. Sobrevindo, brotando, inundando. Olha que coisa linda. Tudo isso aqui é o que significa, tá? Inundando. Então esse rio Gion, que se lê Gihon, que significa irrompendo, sobrevindo, brotando, inundando, tá? E este rio aqui, ele também tem a sua partícula, porque ele diz assim, ó, o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. Quando fala que ele rodeia, quando você lê lá no original hebraico rodeia, aparece também a partícula não definida et. Então aqui, ó, depois do rodeia, aqui também aparece, ó, a partícula et. Tá vendo? Aparece aqui também nesse rio aqui, ó. Este rio. Tá? Então nós temos dois rios que aparece a partícula et, princípio, fim, alfa e ômega, de A a Z, de Aleph a Tav. Temos essa partícula indefinida que aponta para a divindade, para algo espiritual glorioso que nós não podemos compreender. Então temos aqui o Gion e o Pison, né? O Gion, o Pison, o Gihon e o Pichon. Pichon. Depois temos aí no versículo 14 o terceiro rio. Ó, versículo 14, temos o terceiro rio. Qual é o terceiro rio? O terceiro rio é o Tigre. Temos aí o Tigre.
Tigre. E é interessante porque na Septuaginta eles colocaram como tigre, mas no original hebraico não é tigre. Vamos ler isso aqui? O nome, ó, versículo 14. Versículo 14. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre do Oriente, a Síria, e o quarto é o Eufrates. Então temos aí o Tigre. Vamos escrever Tigre. Tigre é Hidekel, né? Hidekel. Ah, então vamos escrever isso aí, ó. Hidekel. Aí temos aqui, ó. O Re. Aí temos o Dalit, Kof, Dalit. Temos aqui o Kof, né? O Kof e o Nun Sufite. Termina com Nun Sufite. Deixa eu só confirmar. Não, é o Lamed. Termina com Lamed. Lamed. Então, temos aqui ó, Kel. Hidekel, que é o rio Tigre, que é o Hidekel. Então temos aí o Hidekel. No caso aqui é Xi, né? Peraí, deixa eu apagar aqui. Não é isso. Aqui é o Xi. É isso aqui, ó. É o hash. Hash para ir. Então aqui fica assim, ó. É o CH que se lê R. Hidekel. A gente tem que tentar chegar no máximo possível para entender. Hidekel, que é o tigre. O que significa Hidekel? É rápido, veloz, capaz, ó. Rápido, veloz. Ó. Capaz, rápido, veloz. Capaz de realizar tarefa. Capaz de realizar tarefa. Então, o que acontece, irmãos? Nesse rio Tigre, já não aparece mais a partícula et, ó. Já não aparece mais no hebraico a partícula et, dando a entender que estes rios não são participantes da dimensão espiritual de Deus. Olha que coisa, vamos entender. Então, aqui já não aparece mais a partícula. E vamos colocar aqui o último rio, que aqui é no versículo de número 14 ainda, né? No verso 14, que é o quarto rio, o Eufrates. Anota aí. Eufrates, faça suas anotações aí, ok? O Eufrates é só 3 letras, né? Que na realidade ele foi na Septuaginta como Eufrates, mas no original hebraico ali está Ferat. Ali está a letra Fe, né? A Fei, letra Fei, letra Resh e a Tav. Ó. Tá assim, ó. Fei, Resh e a Tav. Tá? Temos aqui. Ferat, deixa eu ver. Temos aqui, Ferat. Olha aí. É o Eufrates, tá? No original, Ferat. E foi na Septuaginta colocado Eufrates, que é o Ferat. O que significa Ferat? Ferat é frutífero, que produz frutos, produtivo, ó. Frutífero. Produz frutos. Frutífero, que produz frutos. Produtivo. Então temos aí esses 4 rios
E temos aí o Tigre e o Eufrates, que também aqui no Eufrates não aparece mais a partícula et, não aparece mais essa partícula, dando a entender também que ela já não é da dimensão. Então temos aí esses 4 rios, tá? Temos esses 4 rios que delineavam o local que Deus preparou, tá? Aqui nós podemos até entender como esses 2 rios de dimensão terrena e esses 2 rios de dimensão divina. É o divino e o terreno preparado, o humano e o divino. Olha que coisa linda isso aqui, a união do físico com o espiritual. Esse local, esse Éden, ele era algo glorioso, viu? Algo glorioso. Então aí nós temos esta união, porque quando nós vemos lá, nós temos aonde que ficava o Éden. Você já aprendeu a fazer esse mapa? Ó, que ficava, ó, aqui é o Rio Nilo, aqui é o Egito, ó, Egito, aqui é o mar, né? Que é o oceano. Aí temos aqui o Egito, aí temos aqui o Mar Vermelho, ó, mais ou menos assim. Mar Vermelho, temos aqui Monte de Hermon, aí temos aqui assim mais ou menos, ó, o Rio Nilo, o Rio Jordão, vem e deságua no Mar Morto, tá? Então temos aqui o Mar Morto, esse aqui é o Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Vermelho, aqui é o Egito, e aqui temos o Golfo Pérsico, ó, o Golfo Pérsico, tá vendo aqui? E aqui saía, ó, aqui tem 2 rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Hoje, se você procurar no mapa, hoje o que nós encontramos é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Aqui é a Mesopotâmia. Nós vamos ter aula de geografia. Você vai decorar isso aí, tá? Aqui é a Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Porque o nome Mesopotâmia é entre rios. Então, calcula-se, se você pesquisar no Google, você vai ver muitas reportagens sobre a questão do Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden, muitos calculam que ele ficava nesse lugar, tá? Porque não existe mais o rio Gion e nem o Pison. O rio Pison e o rio Gion não existe. Só existe o Tigre e o Eufrates. Hoje no nosso mapa geográfico não consta mais esses 2 rios. Esses 2 rios sumiram, principalmente esse rio Pison. Esse rio Gion, há um cálculo, alguns arqueólogos, pesquisadores acharam um veio que eles calculam que ali fluía o rio Gion, mas o rio Pison não encontra-se mais em lugar nenhum, ninguém sabe desse rio. Então, este rio Pison e o rio Gion eram rios de uma dimensão espiritual que delimitavam o Éden. Então, descia um rio e esse rio se dividia em 4 braços, ó, 4 braços. O Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E eles delineavam, demarcavam esse jardim que Deus preparou no Éden para que Adão morasse, este lugar, este paraíso terrestre que tinha as 2 dimensões, a dimensão do físico junto com a dimensão divina. Isso é coisa gloriosa, essa união, essa sintonia. Não havia pecado, era regido pelas bases do reino de Deus. Tá lembrado das bases? As bases do reino de Deus regia este lugar. Quais são as bases do reino de Deus? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Ok? Justiça, paz e alegria. Então, nesse Éden, nesse local,
lugar preparado, como você já viu, e nós já falamos dele, que foi preparado. Ele tinha esses 4 rios que delineavam, que marcavam, que preparavam o lugar para que a presença de Deus descesse pelo jardim e tinha contato com o homem que ali ele colocou, que também tinha a essência de Deus. O homem que foi feito do barro, natureza humana, que recebeu o sopro, fôlego de vida, natureza divina, e se tornou uma alma vivente, preparada pelo próprio Yahweh, formado, Yotzer, aonde o próprio Deus, o próprio Yahweh Elohim, colocou as mãos, amassou, preparou, colocou e transpassou a sua imagem, colocou e impregnou a sua imagem sobre aquele barro, aquele homem, e depois assoprou, colocando no homem a sua semelhança. Este Deus que no Éden preparou, demarcou um lugar, uma esfera gloriosa, preparada para colocar o homem para governar naquilo que Deus havia preparado. Olha que coisa gloriosa, meu irmão. Eu quero profetizar através desta aula que estes rios sobrenaturais, eles estarão na tua casa, na tua vida. Por quê? Porque o seu corpo é tabernáculo, lugar preparado, demarcado, jardim, e aonde tem o jardim de Deus, a água do Senhor, o rio do Senhor, este rio de difusão de águas, este rio de aumento, ele vai descer na sua vida para aumentar, para se dividir em 4 braços, e então ele vai ser um, e ele vai vir com o outro braço, olha, brotando, inundando. São as 4 esferas na vida. Isso que eu não estou nem falando do evangelho, não estou nem falando dos 4 rostos, eu estou falando dessa esfera espiritual que abrange a vida do homem e da mulher que professa servir ao Senhor. Isso aqui é espiritual, uma dimensão que o homem perdeu, mas que ficou vestígios para que Deus pudesse trabalhar novamente. Então, receba aí este estudo, esta palavra. Nós vamos voltar. Não perca a nossa 3ª aula de antropologia, onde vamos dar sequência. Matricule-se no nosso curso básico de hebraico. Entre em contato conosco, peça o seu curso, matricule-se, entre no nosso site, preencha a ficha de matrícula, faça parte desta família CETAD, e até a nossa próxima aula, debaixo da graça do Altíssimo. Deus os abençoe.